Gostaria de chamar a mesa para compor esse debate sobre o uso do Postgres, implantação, desafios, tormentas, vitórias, conquistas. Senhor João Cosme, representando o CERP, por favor, uma salva de palmas. Tem que dar voltinha, fazer bonitinho. Não, ele... It's too much for him. Eu queria chamar para a mesa o senhor Marcelo Takatsu, representando o MEC. Gostaria de chamar para compor a mesa o senhor Rogério Meneghini, representando a Caixa Econômica Federal. Gostaria de chamar o senhor Luciano Mittmann, é isso, é assim mesmo? Representando a Celepar, Companhia de Processamento de Dados do Paraná. Gostaria de chamar, representando o Dataprev, o senhor José Augusto. Não. Não, você está aqui. Eu achei que era o contrário. Você é o coordenador? Isso. Olha só. Então, gostaria de chamar, representando o Dataprev, o senhor Cláudio Filho, por favor. Mas é que eu achei que não, deve ser confundido, sempre era ele, não, tudo bem. Ok, perfeito. Eu gostaria de chamar para moderar essa mesa e permitir que eu me ausente aqui do palco, vocês não vão ter que me aturar. O senhor Guto Carvalho, também conhecido como José Augusto Carvalho. Pouco conhecido como José Augusto. Bom dia, pessoas. Bom dia, amigos. Vou aqui coordenar essa mesa que vai discutir a adoção das esferas, aqui hoje representado pela esfera federal. Segure aí. Tá. Só para explicar um pouco da dinâmica desse debate, cada instituição presente aqui, Caixa Econômica, CEPRO, Dataprev, Celepar, vai estar falando um pouquinho da sua, IMEC, vai estar falando um pouquinho da sua experiência, como era a sua realidade antes de adotar o Postgres, como foi a decisão de adotar essa tecnologia, qual é a sua realidade hoje, quais são os desafios e aonde a instituição quer chegar, o que ela quer alcançar com essa tecnologia. Tá? Nós vamos começar com a Caixa Econômica Federal. Então, por favor, a palavra ao Rogério. Bom dia a todos e a todas. Onde que a Caixa estava antes de adotar, na verdade, o software livre, né? A Caixa tem uma estrutura dividida em 3 sites corporativos e mais 8 sites regionais. E, basicamente, a gente usava software proprietário. Em que pese algumas aventuras com software Linux, com software livre, já em 94, quando a Caixa se colocou na internet, a gente se valeu do Linux na época para ter agilidade e conseguimos ser o primeiro banco a estar na internet em 1994. Bom, mas formalmente foi mais recente a adoção da estratégia de uso de software livre, atendendo a um chamamento do governo, como uma política de governo, e a Caixa, como agente do governo, ela segue essa política. Hoje, a Caixa tem, dentro do seu planejamento estratégico de mais alto nível, metas claras de adoção de software livre. Dentro do Plano Diretor de Tecnologia da Informação, é obrigação nossa e é interesse nosso ter sempre uma alternativa em software livre a um software proprietário. Essa era a nossa realidade e essa é a nossa realidade hoje. Ou seja, o software livre é adotado dentro da Caixa. O Postgres, especificamente, nós não tínhamos um banco de dados em software livre. E aí a Caixa decidiu partir para o projeto mais crítico que a gente tinha na mão, que é o multicanal, que o Flávio, da For Linux, fez uma palestra agora há pouco e deu detalhes mais técnicos. Ou seja, nós entramos no que tinha de mais crítico, o desafio mais importante para a Caixa, que era a internalização do ATM, de todo o autoatendimento da Caixa. Era um serviço terceirizado, na mão de uma empresa de mercado,
havia uma dependência muito forte da Caixa a essa empresa, dentro dessa política, dessa estratégia de internalização do autoatendimento, nós adotamos a plataforma livre, em particular o Postgres. Esqueci alguma coisa? Onde estamos? Onde estávamos? Bom, como eu disse, a Caixa, o nosso objetivo é adotar o software livre massivamente. Agora, a gente tem que considerar que a Caixa tem uma série de sistemas legados, tem uma infraestrutura legada muito grande, que a gente, aos poucos, está migrando. Mas vamos destacar o seguinte, a Caixa teve o projeto de loterias, são mais de 20 mil lotéricos trabalhando com Linux, toda a loteria que a gente faz, todos os jogos e não jogos, é feito em plataforma Linux. O projeto multicanal também, ele é todo em Java, todo em JBoss e Postgre, como foi mencionado. E as ATMs também são Linux hoje? As ATMs também são Linux. São 21 mil ATMs em Linux. Como é que é o nome do banco? Qual é o banco que você usa? É aquele do elefantinho. E o que mais? Você perguntou para onde? Bom, só para entender, então, hoje a Caixa Econômica Federal nacionalmente utiliza nos seus ATMs back-end Postgres e todas as loterias, quando a gente vai fazer um joguinho na Mega Sena, na Kino ou em qualquer coisa. Usam também Linux no TFL, Linux, no TFL, na estação. No TFL, e o back-end também é Postgres? Não, ainda não. Ainda não? Ainda não. Em breve, futuramente será. Tá certo? Isso. Bom, o Postgres, a intenção ele já é uma realidade na plataforma x86, ele é o banco de dados mandatório, não tem opção, vai se desenvolver alguma coisa em x86, é Postgres. Não tem alternativa. E estamos satisfeitos. Na plataforma intermediária, ele é a opção preferencial, então novos projetos já nascem em Postgres. E na plataforma mainframe ainda é o DB2. E quais são os desafios da Caixa hoje em relação a essa adoção? Vocês já estão muito avançados em relação à adoção. Eu sei que vocês foram pioneiros na questão da consultoria especializada de Postgres. Quais são os desafios para 2010 e, consequentemente, para os outros anos em relação a essa tecnologia? Bom, hoje nós temos um cenário do multicanal em que a gente precisa consolidar ainda mais a questão da alta disponibilidade. Já temos alta disponibilidade no multicanal, entretanto, um esclarecimento. O multicanal ele não é apenas um switch de transações bancárias para o ATM, que não é pequeno, mas ele será, a partir de 2010, o switch dos múltiplos canais da Caixa. Ou seja, o ATM é só o primeiro canal. Em 2010, a gente tem o sistema de automação de agências, que está todo sendo reformulado, e vai usar também a plataforma livre nele, né? E a gente quer que passe pelo multicanal e, consequentemente, pelo Postgres, né? A agência, o segundo canal, e o Internet Banking, terceiro canal, e o quarto canal será a loteria. Quer dizer, se a alta disponibilidade já é um case mundial com o multicanal, com o ATM, a gente tem aí pelo menos mais 3 anos de case de alta disponibilidade na Caixa. Assim. Você pode falar um pouquinho para a gente, assim, sem entrar muito no operacional, mas como é que foi a metodologia adotada em relação à alta disponibilidade do banco Postgres dentro da Caixa? Eu acho que a palestra do Flávio ela foi bem técnica, bem elucidativa. Eu acho que é melhor a gente focar o técnico nele lá. Não tem problema. Até porque mas assim, eu aproveito para fazer um chamamento à comunidade que ele mesmo fez e era uma provocação que eu faria aqui. É um pedido à comunidade para aprimorar, né, aquele que estava aqui que deu a água para você, como é que é o nome dele? O mais fortinho? João. Não? O Teles. O Teles ele até questionou a questão da clusterização, né? Falou que tem e tudo mais. Realmente tem, mas a gente precisa de uma escalabilidade horizontal maior. Por quê? Nós temos mais 3 canais, pelo menos, pesadíssimos dentro da Caixa, que vão entrar no
multicanal, e é só o multicanal, fora os outros 540 sistemas legados que a gente tem para migrar. Eu acho que o questionamento do Teles foi mais em relação a... Existem tecnologias para você fazer replicação e trabalhar com alta disponibilidade no Postgres. O João, inclusive, vai dar uma palestra hoje sobre PL Proxy. Na época que a Caixa começou esse projeto, se eu não me engano, a escolha foi por fazer uma replicação utilizando muitos recursos de hardware, porque ainda não estava tão amadurecido, né, as ferramentas de replicação de alta disponibilidade naquela época, né? Então, acho que esse chamamento que foi feito na última palestra foi para isso, né? Precisamos ainda... Existem ferramentas muito maduras, né, João? Mas a gente ainda precisa evoluir um pouco mais. É isso aí. É isso. Eu peço que as pessoas, no finalzinho, nós vamos abrir 10 minutos para perguntas. Quem tiver perguntas, anote aí. No finalzinho, a gente volta. Vocês podem fazer perguntas para qualquer pessoa daqui, para a instituição. E agora a gente vai para Celepar. Passando a palavra ao nosso amigo Luciano. Bom dia a todos. Meu nome é Luciano, trabalho na Celepar, como já foi dito. E contar um pouco da história do Postgres lá na Celepar. Bom, a gente já tem quase 5 anos já de utilização em produção do Postgres lá. E a gente começou meio também acanhado, assim, não sabia muito o que fazer, era uma diretiva de governo, então o nosso governador Requião, que é o segundo mandato dele lá hoje, agora, falou e trouxe uma zona para lá e disse que era software livre no Paraná a partir daquele momento. Então a gente teve que se adequar. Antigamente a gente tinha muito SQL Server, muito ASP, mainframe, como todo estado deve ter, e as grandes empresas têm também. A gente também ainda tem hoje lá mainframe. E iniciamos, então, resolvemos, então, começar a utilizar o software livre para essa diretiva de governo. Muito bem. Aí começamos com o quê? Como todo mundo começa, OpenOffice, né? Começamos a colocar OpenOffice. Mas daí, logo em seguida, a gente teve uma BROffice, né? Naquela época era OpenOffice. Né? A gente teve uma oportunidade muito grande, uma quebra de contrato. A gente quebrou muito contrato na época do Amazônia lá e no início do governo Requião, que foi justamente o DETRAN. A Oracle ofereceu para nós as licenças e mais todo o parque deles lá, e o governo chegou, mas a gente não vai pagar isso. Era uma grana meio alta assim e tal. O que vamos fazer? Aí decidimos utilizar o Postgres, começamos a profissionalizar a Celepar na utilização do Postgres. Esse que foi o grande divisor de águas, porque a partir desse sistema, a gente abriu uma porta muito grande. O DETRAN era e hoje até hoje e continuar sendo um dos maiores fontes de lucro do governo e, consequentemente, da Celepar, que hospeda ele lá nos nossos servidores, desenvolve para eles. Nós somos a empresa que desenvolve para o DETRAN. Antigamente isso não era terceirizado também. Então, daí a gente teve essa oportunidade e começou a desenvolver esse sistema. Primeiramente, tiramos as partes do mainframe e tudo mais, e conseguiu um sucesso muito grande com ele. Hoje, é o nosso maior servidor, também um servidor standalone, que, como a gente sabe, é uma dificuldade ainda. A gente já faz alguns tipos de replicação e tudo mais, mas é o nosso maior case. A partir daí, a gente conseguiu abrir para todos os outros, isso que foi bacana. A maior parte do sistema, todos os sistemas hoje que entram na Celepar, sistemas novos desenvolvidos, são obrigatoriamente em Postgres com Java. Não tem outra saída, a não ser, é claro, quando a política é mais forte. Por exemplo, a nota fiscal eletrônica hoje não é Postgres, é Oracle. Não teve jeito. É, imposição. Mas a gente viu que um sistema grande como o DETRAN consegue, então por que eles não conseguem também? Hoje eles têm lá tal. A partir daí, então, a gente abriu essas portas e hoje a gente tem muita coisa crítica no banco no Postgres também. O DETRAN, BO unificado, que é a parte de BO da Polícia Civil e Militar, não pode parar também. Temos lá identificação, criação da célula de identidade, toda a parte de imagens e de dados, está tudo dentro do Postgres. E a gente está integrando isso tudo agora, porque quando você vai lá no DETRAN e coloca o teu dedo, ele vai direto lá no sistema de identificação, puxa para ver quem você é, e acabou aquela história de tem que esperar 3, 4 dias para pegar uma carteira de identidade, uma carteira de coisa, tudo na hora, tudo online. E, então, é uma coisa grande, é uma coisa bem grande, e a gente está conseguindo resolver isso com o Postgres lá.
Uma coisa interessante é que vocês, na Celepar, também tinham um comportamento e uma realidade muito parecida com os órgãos de Brasília, as autarquias, os ministérios. Vocês tinham muita coisa em plataforma alta. Vocês desceram coisas dessa plataforma e uma das tecnologias utilizadas na plataforma baixa é o Postgres, né? Como é que foi essa questão de migração da plataforma alta para a plataforma baixa e a escolha da tecnologia do Postgres como banco para vocês utilizarem? A gente tinha essa, e ainda tem, né, essa diretiva que é tirar tudo que tiver lá no mainframe e tudo mais e passar para a plataforma baixa. Como que faz isso? Como é que você pega um sistema lá que roda lá em C para mainframe e passa para o Linux lá, pro COBOL, do COBOL para o Postgres e tudo mais. Bom, é uma coisa bem complicadinha de fazer. Mas a gente pegou e conseguiu fazer isso como? Primeiramente, devagar, né? Porque nada você consegue fazer com muita pressa, não tem jeito. E depois, estudando bem esse problema, a gente conseguiu, utilizando as várias PLs do Postgres, resolver grande parte dos problemas de tirar essas aplicações do mainframe e mandar para a nossa plataforma abaixo, lá, que é o banco de dados lá. Fazendo como isso? Escrevendo tudo em PLC. Uma grande parte do que a gente fez foi isso lá. O que mais você perguntou mesmo? Desculpa, perdi. E quais são os desafios hoje que a Celepar está almejando vencer em relação à utilização dessa tecnologia? Onde vocês querem chegar com o uso do Postgres? Olha, a gente está tão adiantado nisso que, como eu já falei, a grande parte do que a gente tem hoje já, tudo que é novo já vem, é automático, né, para nós. Nós temos hoje lá 25 servidores em produção, mais de 200 bancos de dados, acho que uns 4 ou 5 tera de dados dentro desses servidores. A maioria dos sistemas são pequenos, é verdade, mas muitos dos sistemas são críticos e a gente precisa que isso esteja 24/7 no ar, não tem jeito. Eu acho que o nosso maior desafio ainda é tirar alguns paradigmas aí, sei lá, tirar alguns bancos grandes que ainda tem lá e passar isso para o Postgres. Porque daí a gente vai conseguir consolidar totalmente, né, o nosso banco de dados lá. Eu acho que a maior parte, que eu acho mesmo que se a gente conseguir tirar a Cefa, que é o nosso maior problema, do Oracle vai ser o nosso maior grande passo. A gente vai conseguir deixar isso, sei lá, 100% no Postgres. É uma coisa difícil, mas quem sabe. E a pergunta que não quer calar, nos seus bancos onde você tem um SLA 95% ou mais, missão crítica, que você precisa ter alta disponibilidade, como vocês estão com esses ambientes em Postgres, qual foi o desafio de alta disponibilidade com Postgres que vocês enfrentaram e como resolveram? A gente começou também, acho que a gente foi um dos primeiros que utilizou o Sequoia, não lembro se vocês lembram, para fazer essa parte de clusterização do banco lá, para ter essa alta disponibilidade 24/7. Também tropeçamos bastante nisso, e daí resolvemos utilizar o banco em standalone, fazendo replicação. Hoje a gente usa todos os tipos de replicação, praticamente, desde o Snone até como é que esqueci o nome? SkyTools, a gente usa, o Longista, a gente usa. Isso tudo a gente usa lá. Para o Detran, que eu acho que um dos maiores problemas que a gente teve, que foi o primeiro também, né? A gente começou a fazer a alta disponibilidade com Heartbeat, com storage, e hoje, sinceramente, até hoje a gente nunca teve um problema assim de cair o nó principal e subir o secundário, que é como o Heartbeat faz, por problema de software, de Postgres, né? A gente teve vários problemas lá, acabou a luz várias vezes, algum cara tirou a máquina da VLAN que estava e tudo mais, chutaram o cabo de rede e tudo mais. Mas, fora isso, a gente teve pouquíssimos problemas, bem pontuais, nesses ambientes de alta velocidade. O banco é inocente, né? É inocente. Então é isso, gente. Quem tiver pergunta para a Celepar vai anotando, no final a gente vai abrir para os debates. E vamos passar agora para o Marcelo, contar as experiências do MEC. Por favor, Marcelo. Bom dia a todos. Bom, o MEC, Ministério da Educação, né, é dividido em secretarias, diretorias, e para falar um pouco como chegamos, né, à adoção do software livre,
Eu não estava nesse tempo, então pode ser que eu faça uma propaganda, isso tudo foi relatado para mim. Tá? Então, pode parecer uma propaganda demais, mas relatos do que aconteceu, tá bom? Cada secretaria, talvez por ser grande demais, eles, ou até por alguns anos, né, a informática, nas palavras do nosso diretor, era tratado como mal necessário, né, e a gente tinha que virar essa impressão. E cada secretaria tinha um pouco da tua área de informática e alguns e de sistemas sendo desenvolvidos em cada secretaria, tá? Bom, o que aconteceu há 5 anos, mais ou menos? Né? Foi criada uma diretoria de TI e essa diretoria buscou todos os sistemas que estavam sendo desenvolvidos. Tá bem? E, bom, nisso aí você tem uma salada completa de tecnologia, ou seja, a gente tinha Postgres, a gente tinha Oracle, SQL Server, DB, tudo que você pensar tinha. Né? E de todas as linguagens de programação e todas as formas diferentes. Esse era o cenário, há 5 anos. E, sem até dizer assim, olha, economicidade, sem olhar para nada disso, o que era feito? Existia um projeto novo, tinha que sair do outro lado, era entregue ou distribuído pelas células de desenvolvimento. Tá? Quem saísse do outro lado primeiro, recebia os parabéns e, como prêmio, mais projetos. Tá? Óbvio. Você respondeu rápido, você está mostrando competência, você vai receber mais trabalho. Se deu mal. Tá? Quem respondia mais rápido? Quem adotou software livre? Esse foi o grande crescimento do software livre dentro do MEC. E qual foi a plataforma? PHP com Postgres. Tá? Então, hoje, a gente tem 60%, 65% dos sistemas rodando em Postgres, 20% ainda em SQL Server, e já não tem Oracle, né, no MEC, em algumas autarquias tem ainda, e o restante MySQL. Tá? 15% mais ou menos. A tendência é tirar todos e ir para tudo para Postgres. Ok? Tá. Isso aqui é onde a gente está. Né? Dentro desse cenário, né, qual foi, por exemplo, assim, algum case que a gente poderia indicar? Né? Por exemplo, o CIMEC. O CIMEC é um sistema, quando as pessoas abrem, às vezes até nem gostam. Mas o fato é que ele dá resultado. Esse que é a vitória do CIMEC. Tanto que dá resultado que assim, o último prêmio de gestão pública da ENAP, quem ganhou, assim, em termos, não é de TI, tá? É prêmio de gestão. Ou seja, qualquer iniciativa de gestão. Qual foi premiado no Brasil? O CIMEC. Qual o último prêmio e-governo? Quem ganhou? O CIMEC. Né? E o que esse cara faz? Esse cara, por exemplo, ele controla todo o orçamento do MEC. Tá? Então, tudo que é repassado para prefeituras, tudo que é repassado para escolas, creches, entende? Tudo isso, todos os programas do MEC, praticamente todos, são controlados por esse sistema. Tá bem? Então, assim, algumas coisinhas que a gente pode falar. Por exemplo, a gente teve que fazer uma integração com o CIAF, né, para pegar toda a movimentação financeira. Né? Essa carga vinha, por exemplo, no começo do ano, né, a gente recebe todo dia uma carga diária disso daí, né, do CIAF. Né? No começo do ano, por exemplo, essa carga é aproximada, tá, de 8 milhões de registros dia. Isso tem que subir em 2 horas. Né? Ou seja, tem que tratar arquivo texto, tem que subir isso para o banco. Incrível, né? Tratar o arquivo texto é 90% do tempo. Subir para o banco é 10%. Tá? Ou seja, Postgres aguenta mesmo. Tá? Outra coisa, quando você pega isso daí e joga, por exemplo, o PDE Escola. O PDE Escola todas as escolas do país que tivessem um projeto, né, ou prefeituras até, que tivessem um projeto de construir uma escola, ou o próprio diretor da escola tivesse um projeto de reformar a sua escola, tá, entrava nesse programa, que tinha uma linha de crédito, né, bem gorda para fazer isso, e dizia assim, olha,
eu tenho uma escola, eu tenho tantas salas de aula, mas eu não tenho... Deixa eu voltar um pouquinho. O MEC definiu como escola padrão alguma coisa que tivesse sala de aula, laboratório de informática, biblioteca e quadra de esporte. Isso é uma escola padrão. Se você não tem isso, você não é escola padrão. Se você não tem isso, entra no CIMEC e pede. Entende? Isso é o PD da escola. Então, imagina quantas escolas tem no Brasil. Estava imaginando. Imagina todo mundo entrando dentro de um sistema ao mesmo tempo e pedindo dinheiro. Isso é CIMEC. Então, assim, para a gente ter um nível de transação, a gente usou o PGFound e algumas coisas que o Rodrigo estava aqui com a gente tentando fazer isso daí. Não, fez mesmo. Parabéns para ele. Tá? É verdade. E, assim, a partir das estatísticas, né, a gente passava para a equipe do CIMEC, tentava tunar tudo. Né, e aí a gente teve alguns níveis de... Para vocês verem as operações simples, né? A gente teve aí, a gente tinha, né, eram 200 mil inserts, como é que era? 200 mil, 100 mil deletes, né, eu acho 200 mil também updates, e 2 milhões de selects, tá bom? Isso foi durante 1 hora, tá? Isso, assim, então, querendo ou não, é o Postgres que está segurando isso e está segurando inteiro, não tem nenhuma, sabe, é PHP com Postgres. Tá? Isso é o que acontece dentro do MEC. Qual é o próximo agora desafio? Né? O que a gente está enfrentando agora? E que é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente precisa do apoio da comunidade, é por isso, porque a coisa vai piorar. Tá? Que é o que agora? Existe a reformulação do vestibular, por exemplo. Né? Esse é um desafio principal. O que é esse novo vestibular? É o Enem, né, que todo mundo viu a confusão lá com o vazamento de prova, mas enfim. Bom, a partir do momento que você faz a prova, você tem a sua nota. A sua nota é nacional. Então, em teoria, você teria que ter a sua nota nacional e você poderia escolher qual faculdade federal, tá, que você, não, nem todo mundo que aderiu ao Enem, você poderia colocar a sua nota lá e ver qual o curso que você vai querer fazer. Ou seja, explicando um pouquinho melhor. Eu vou lá e tiro 80 na prova do Enem. Aí eu vou falar assim, eu quero fazer medicina na USP. Né? Só que todo mundo, o Brasil inteiro, todo mundo de medicina vai querer, de repente, fazer medicina na USP. E aí você vai ter o ranking e você vai saber se você pode ou não fazer medicina na USP. Se você não tiver vaga ali, você pode ir para Uberlândia, você pode ir para o Rio Grande do Sul, e você vai começar, os alunos vão começar a pegar essa nota e jogar entre as faculdades. Pode ir para a Unicamp. Unicamp eu não sei se adotou, mas... Né? Ou seja, a ideia é que, a partir de uma nota nacional, você consiga colocar, os melhores, digamos assim, consigam ter vaga nas melhores universidades, ou seja, né, nas universidades federais, ou quem adotou, enfim. Qual a expectativa disso? Se não me engano, esse número está em... são, do Enem, 800 mil inscritos. Tá? Somos todos brasileiros. Imagina você, na última hora, obviamente, né, todo mundo entrando e querendo saber se a sua vaga, que eu coloquei, seja na Unicamp, seja na USP, seja em Uberlândia, se eu fui aprovado, se a minha nota consegue passar ali ou não. E se não tiver, ele vai ter que ajeitar alguma universidade que consiga a vaga. Entende? Somos brasileiros, na última hora vai acontecer isso. Qual a expectativa? A expectativa é que nós tenhamos 800 mil conexões simultâneas. Isso tem que ser aguentado pelo Postgres. Acho que todo mundo aqui já acessou um site 800 mil. De universidade buscando informações de vagas e percebeu que o site caiu nesse dia, né? O site caiu esse dia, tá? Eu só queria colocar uma questão aqui. O Enem está funcionando em cima de Oracle. Ele caiu. A culpa é do Oracle. O Enem está funcionando em cima do Oracle, tá? Só que esse que a gente chama de SISU, que é o vestibular. Oi?
É o Oracle Hack, tá? O Oracle Hack caiu. Isso, alta disponibilidade. Só um pouquinho, deixa pra Bom, e aí, assim, quando a gente... mas, assim, essa parte de você escolher qual universidade vai ser tudo em Postgres. Tá? Postgres, PHP, usando Zend, enfim. Depois a gente pode conversar Então, o sobre objetivo é que utilizem dados livres daqui para frente. Esse projeto, ele já existe, assim, ele está sendo desenvolvido, já está nos finalmente dele, tá? E existe toda uma questão de a gente entrar em contato, por exemplo, com a Caixa, tá? Entrar em contato com, sei lá, talvez Celepar, entrar em contato com todos esses órgãos, para que a gente tenha, e da comunidade também, isso é muito importante, para que tenha realmente respaldo de qual solução adotar para esse volume de dados. Tá bem? Isso aí, esse é o nosso desafio. Um outro... Tá um minutinho. Já acabou. Já acabou. Proteles, interessante, alta disponibilidade, né? Oracle Hack. Okay. Porque existem também outros critérios aqui, outros projetos que eu ia também falar, mas acabou o tempo, enfim. Vamos passar agora para o Serpro, nosso amigo João Cosme, o maior DBA da América Latina. Do mundo. Well, bom dia, meu nome é João Cosme, tá? Eu trabalho no Serpro, que é a empresa de TI do governo federal, tem 45 anos, aproximadamente 10 regionais, 14 escritórios em todas as capitais. Tá? E eu adentrei recentemente no Serpro, tenho muita experiência como DBA PostgreSQL, então, faço parte do comitê de software livre da Regional Porto Alegre. Eu vou me adentrar mais na parte técnica, tá ok? E vou passar a palavra para a Marisa. Tá bom? Que também é do Serpro. Rapidinho. Pois é, não, é que, na verdade, o Cosme entrou há pouco tempo com a gente, então ele não tem muito conhecimento da estratégia desse passado do Serpro, então eu vou falar um pouquinho também, certo? Ah, eu vou ganhar até uma cadeira, olha que chique. Muito bem, né? Certo. Bom, mas de qualquer forma nós tínhamos pedido para o Cosme participar, mais por ele ser amplamente reconhecido pela comunidade de Postgres, certo? Para nós foi agregou muito, foi muito bem-vindo. Bom, a decisão do Serpro, primeiro de usar software livre, vem na verdade a partir de uma decisão do governo federal, certo? O governo federal tem como opção estratégica, já vem do primeiro governo Lula, estava no primeiro governo, no primeiro governo, de opção estratégica. Isso aqui está funcionando? Por software livre. Bom, a partir daí, então, o Serpro, seguindo essa orientação, teve um primeiro momento onde a gente teve que, quer dizer, ninguém estava preparado, certo? Então, a gente começou criando um programa de software livre dentro do Serpro, certo? Onde se criou, então, comitês regionais, em todas as regionais. O Serpro são 11 mil pessoas espalhadas por todo o Brasil, certo? Então, por exemplo, como o Carlos falou também, nós temos 45 anos, certo? Então, é muita gente, muito legado. Então, tu migrar, tu fazer simplesmente uma migração de tecnologia, não é assim, né? Opa, vamos lá. Né? Então, teve todo um trabalho. Então, mas a opção foi exatamente uma opção, quer dizer, política de plano de governo, certo? Então, quando se começou, na verdade, trabalhando em comitês regionais, mais por uma questão assim de porque antes de uma mudança técnica, tu tem que ter uma mudança cultural, certo? Porque é uma empresa inteira, certo, acostumada a trabalhar na base do gerenciamento de contrato, certo? Ou um gerenciamento de contrato com o fornecedor, ou desenvolver algo que vinha simplesmente documentado e tu instala com Next Finish e esse tipo de coisa, gerando esse tipo de dependência sem esse tipo de preocupação. Então, na verdade, houve todo um trabalho cultural, certo? De mudança de perspectiva, de qual era a nossa função, qual era a função da tecnologia, certo? Como que nós tínhamos que prestar isso para clientes. Bom, o que existe hoje de software livre dentro do Serpro? Eu vou dar um pulinho, porque senão não vamos acabar nunca, né? Então, não vamos falar muito histórico. Mas o que existe hoje de software livre dentro do Serpro? Muita coisa. Primeiro, vou fazer uma observação que, antes que alguém levante e pergunte, assim, do tipo assim, quando a gente está palhaço pelo Serpro, as pessoas perguntam, que banco de dados vocês usam? Todos. Que linguagem vocês usam? Todas. Nós temos 45 anos de legado, certo? Nós atendemos N ministérios, certo? E eu acho engraçado quando o pessoal diz assim, como é que vocês já migraram do mainframe?
Essa palavra não existe, isso é mito, ninguém migra do mainframe, tu reescreve um sistema. Certo? Não existe a migração do mainframe, isso nem existe. Não sei por que fala essa frase, porque isso não existe. Ninguém migra, tu não tem como migrar um cara que roda em COBOL e DB2 para rodar em Java e PostGIS. Tu não migra, isso é mentira, tu reescreve. Certo? Então, esse tipo de coisa a gente tem que saber. Então, na verdade, o trabalho é um trabalho grande, árduo. Né? Se tu pensar, por exemplo, o SERPRO cuida de sistemas de 100 clientes, certo? Porque ele, a princípio, atende todos os órgãos do governo federal que quiserem, qualquer órgão do governo federal ou de outras instâncias, ele pode contratar o SERPRO para prestar serviços. Então, nós atendemos assim, serviços diferentes. A gente atende tem órgãos que a gente simplesmente fornece a rede, certo? Serviço de rede, de conexão. Tem órgãos que a gente desenvolve sistemas. Tem órgãos que ele já desenvolveu o sistema e a gente simplesmente cuida desse sistema para produzir. Então, a gente tem, na verdade, uma complexidade de tanto diferentes clientes quanto diferentes tecnologias e suportar tudo isso. O que temos hoje? Bom, internamente dentro do SERPRO, a rede do SERPRO é livre, certo? Todo o serviço de rede, desde assim, o diretório é livre, a estrutura toda da rede é livre, certo? Depois, o que temos de que a gente usa de tecnologia? Tu quer chegar no post, né? O que a gente usa de tecnologia em geral, certo? As estações de trabalho também, nossa estação é Linux, Ubuntu, certo? Bom, entra N outros. O que a gente usa de Postgre? Nós temos hoje cerca de... É pouco, na verdade, nós temos sistemas pequenos, mas temos diversos. Nós chegamos a ter uns 20 sistemas rodando Postgre, certo? Essa foi, aliás, uma opção muito de aprendizado. Nós não conseguimos ainda colocar nenhum sistema estruturante, que a gente chama de sistema estruturante aqueles sistemas que o SERPRO, que o governo inteiro usa, certo? Sistemas que perpassam os ministérios. Por exemplo, digamos, um SIAP, quer dizer, uma folha de pagamento do governo federal. Todo órgão, o cara pode estar lá no interior de Manaus, o cara está usando, num distrito de Manaus, o cara está usando um SIAP, se ele tiver que fazer um pagamento para um funcionário do governo federal. Ou, por exemplo, o CIAF, que é outro sistema estruturante que todo órgão usa, que significa a execução do orçamento do governo federal. Também, qualquer um, se tu tiver que comprar, se tu trabalha num órgão do governo federal e tu vai comprar uma caneta, tu vai fazer um empenho dentro do CIAF. Certo? Então, esses são os grandes sistemas estruturantes. Esses nós não conseguimos ainda, certo, migrar. Até porque, normalmente, assim, os sistemas não são do SERPRO. Agora já estou dando a desculpa, né? É horrível isso. Os sistemas não são do SERPRO, os sistemas são do cliente, é do órgão. O órgão contrata o SERPRO, tanto para executá-lo, para desenvolvê-lo. Então, o que nós temos hoje são cerca de 20 sistemas de médio de pequeno a médio sistemas rodando em Postgres. A ideia é que nós temos uma opção pelo Postgres, a gente acredita no Postgres e o crescimento a gente espera que seja grande, o crescimento cada vez mais. Certo? Hoje, por exemplo, quando tu vai desenvolver, sempre te é primeiro oferecido a opção de tu vai fazer em Postgres. Quando tu vai vender para um cliente, qualquer ministério que tu vai, a primeira opção oferecida é Postgres. Nós acreditamos e é lá que nós pretendemos ir. Certo? Agora, quer dizer, é um passo, quer dizer, tem muitos passos para serem tomados. Um é formar nosso pessoal, certo? Nós temos, por exemplo, nós temos DBA, agora temos o Cosmo, nós temos DBAs em todas as plataformas de banco. E vai ter que ser assim por muito tempo, certo? Então, nós temos que... Por quê? Porque, por muito tempo, nós vamos ter que dar suporte a muitos bancos, porque nós permanecemos com eles, certo? Até que ou sistemas que são nossos, ou sistemas que são dos nossos clientes, que a gente consiga ou reescrevê-los, ou, no caso de um Oracle, já é uma migração. Certo. Marisa, e no caso do Postgres, que vocês já estão usando há alguns anos, né, por saber que são empresas irmãs da DataPrev, onde eu e o Cláudio a gente trabalha, e por já estar no governo há algum tempo, eu sei que vocês têm projetos muito maduros. Né? Então, fica uma pergunta para você ou para o João, como é que é a questão dos projetos que necessitam de missão crítica? Como é que vocês estão lidando com isso, utilizando essa tecnologia dentro do SERPRO hoje? Que começa? Como a Marisa disse, nós temos preferência pelo Postgres. Tá? A grande dificuldade da gente atualmente, como acho que todas as pessoas que estão utilizando o Postgres em larga escala, é a parte de alta disponibilidade. Tá? E também replicação síncrona. Né? Mas nós estamos observando, quem é da comunidade, quem está observando o desenvolvimento do Postgres, está vendo que nós vamos chegar lá. Isso daí creio que não vai demorar muito, não. Tá? Porque cada versão do Postgres vai amadurecendo muito a ferramenta e nós vamos chegar lá. Tá? Bem, hoje, para sistemas críticos, o SERPRO tem feito vários laboratórios tá, de tecnologias com Postgres, testando todas as ferramentas livres.
Tá? Atualmente, nós estamos usando, em alguns projetos, na verdade, nós vamos usar, a partir de semana que vem, vou relatar no caso do Expresso, que eu trabalho diretamente no Expresso, tá? Em Porto Alegre. Nós realizamos alguns testes com o Expresso, tem mais ou menos umas 2 semanas, e nós conseguimos escalar o uso o Expresso para 100 mil usuários simultâneos no Expresso, tá? Isso utilizando Postgres. Para a gente, isso foi uma ótima confirmação também, tá? Que a gente viu essa evolução, tá? E foi muito bacana. Então, para a parte de alta disponibilidade, basicamente, o que também já foi dito, a parte de Warm Standby, tá? Implementado com Heartbeat e outro software também, que é o HAPM, que é um software nacional do professor Heriberto, do pessoal do Exército. Tá? Estamos tentando conjugar outras soluções também, porque isso também depende muito do cenário que você vai aplicar isso aí, do tipo do seu sistema. É como o nosso amigo do Mac falou, o Mac eles têm 4 milhões de transações por hora, né? 2 milhões, desculpa. No nosso Expresso lá também, utilizando o PGFauna, que é uma ferramenta livre, tá, de análise de logs, tá, nós batemos a média de 1.400 queries por segundo, utilizando o Expresso. E um total, mais ou menos, por hora, de 1 milhão e 800 queries. Tá? Então, depende muito do tipo de sistema que você está tentando fazer, implementar. Tá? No momento, nós, como eu disse, estamos utilizando o Hot Standby, utilizamos também Storage, tá? Com a tecnologia também de Warm Standby também, com o Heartbeat montando e desmontando para tornar o serviço disponível. E o CEPRO vem aplicando muito seus recursos no treinamento de funcionários com Postgres. Tá? Uma coisa que eu acho muito legal no CEPRO, porque o CEPRO tem, pelo menos o pouco tempo que eu tenho de CEPRO, eu venho observando isso, ele tem um comprometimento muito forte com o software livre e um comprometimento com a comunidade também. Tá? Ele está disponibilizando alguns projetos como o Demoselle, que ele disponibilizou, o Expresso, e o CEPRO, ele sempre procura contratar as pessoas da comunidade para dar treinamento para o CEPRO. Isso eu acho muito importante, porque o CEPRO, ele acredita que o suporte ele pode ser feito na própria comunidade. Isso é um ponto que eu achei muito fantástico. Tá? Pois então ele vem investindo em treinamentos. Ano passado mesmo eu dei um treinamento para o CEPRO. Este ano eu acho que já ocorreram alguns treinamentos no CEPRO, e vai ocorrer outros treinamentos do CEPRO, principalmente visando essa parte de alta disponibilidade para ambientes críticos. Tá? Bacana. Bom saber que o governo está investindo muito nisso. Bom, obrigado, João, Marisa. Nada. E agora eu vou passar a palavra ao meu colega, Cláudio Filho, para falar um pouquinho das experiências da DataPrev na utilização dessa tecnologia. Boa tarde, bom dia a todos. Nossa, estamos fora da hora, né? Ontem o happy hour foi bom, hein? Por algum motivo eu estou com sede aqui. Nossa. Gente, DataPrev, a gente tem uma realidade assim, bem longe de tudo isso aqui. A DataPrev, só para contextualizar, inicialmente surgiu para ser a empresa de TI do Ministério da Previdência e trabalhar com toda a Previdência brasileira. Então, a gente está falando do Ministério da Previdência e INSS. Eram nossos principais clientes, e clientes pesados. No entanto, hoje, a DataPrev, ela também está atuando junto a outros ministérios. Então, também aí tem o caráter de empresa co-irmã do SERPRO. Nós estamos atendendo, então, o TIC em instância federal. Dentro da DataPrev, aonde nós estávamos, era tudo em mainframe, tudo em plataforma alta. Então, era uma situação bastante complicada. Nos últimos 3 anos, foi isso, eu acho, né, Guto? Nós estamos numa batalha intensa para descer para a plataforma baixa. Dentro da opção tecnológica dessa migração, como disse a Marisa, não existe migração, dessa reescrita de tudo para descer para a plataforma baixa, a opção foi prioritariamente Java e Oracle. Dentro dessa, é hoje aonde nós nos encontramos. Nós temos atualmente em torno de 124 bases de produção, aí a gente está falando de 16 tera de dados sendo manipulados em cima de Oracle. Lamentavelmente,
temos 17 bases de Postgre, aí a gente está falando em torno de 300 GB de dados. No entanto, nós tivemos uma virada, eu acho que radical nesse ano, porque dentro da DataPrev, dentro de uma estratégia seguindo as normativas de governo, que elas têm nome e sobrenome, é a IN 4, a Instrução Normativa 4, aonde orienta que toda a parte de aquisição do governo federal deve ser preferencialmente em software livre, e se não houver então disponibilidade, então se pensa em software privativo. E tem o EPING em toda a parte de padronização. Então, seguindo esse nome e sobrenome das diretrizes de governo federal, nós criamos dentro da DataPrev a UDSL, Unidade de Desenvolvimento de Software Livre, que até então não existia uma formalidade dentro da instituição. Mas para que todo esse trabalho? Para nós fazermos o trabalho de migração de todos os sistemas internos, na medida do possível, e dentro de um processo programado para software livre. Dentro da nossa expectativa, nós temos daqui até a meta de um ano e 2 meses, para fazer a migração de aproximadamente a metade dessas bases de dados Oracle para Postgre, e aí a gente está falando de uma soma em torno... Bom, hoje estamos com contratos acima de 100 milhões de reais só na parte de licenciamento. Se nós conseguirmos atingir a metade, 50 milhões, são 50 milhões que nós podemos estar aplicando, aí parafraseando meu amigo Guto de ontem, em equipamento, em treinamento, capacitação, mais infraestrutura, tudo isso focado para o cidadão, para melhorar a condição de atendimento aos nossos usuários. Diga-se de passagem, a gente tem a maior base de dados sociais da América Latina. Em uma de nossas bases, a gente tem mais de 16 bilhões de registros sobre todos vocês que estão aqui sentados. É só essa a importância da DataPrev. Todos os dados previdenciários de todos nós estão dentro dessas bases, que em breve estarão rodando em cima de bases livres. No entanto, nós também estamos pensando o que podemos fazer, não só para utilizar o Postgre. Como citou o Guto ontem na abertura, o Postgre não é uma opção, senão que é a solução dentro do processo de migração para bases livres. Dentro disso, nós também estamos muito preocupados com a questão do ecossistema e da sustentabilidade dos projetos. Por isso, além de fazer todo o processo de capacitação, todo o processo de internalização da tecnologia, dentro da UDSL, nós também estamos trabalhando com a política de envolver os nossos funcionários dentro das comunidades. E eles têm aí essa liberdade. Hoje a gente está fechando em torno de 10% do seu tempo para estar trabalhando dentro da empresa nos projetos de software livre. Como, por exemplo, em breve vamos começar com o Kedros. O pessoal vai estar trabalhando em tempo de serviço para ajudar a desenvolver o Kedros, porque também vai ser um produto que nós estaremos utilizando. E assim, demais, o próprio Postgre, e a gente está discutindo também como nós podemos estar efetivamente não só utilizando É uma coisa que hoje a gente vê, certo? Porque, pode dizer assim, ninguém aqui assim falou assim, não, olha, eu gastava tanto. Porque, na verdade, ok, a gente até economiza, só que o que a gente tem que tratar é de quê? De que esse dinheiro que nós não estamos pagando em licença, certo? Nós vamos investir em pesquisa, nós vamos investir em conhecimento, nós vamos investir em desenvolvimento colaborativo, certo? Porque senão é usura, certo? Então, nós vamos investir no PGCom, nós vamos investir em comunidade, essa é a ideia. Não só o PGCom, como todas as outras comunidades, certo? Para o SERPRO, hoje, isso é bem uma realidade. Durante muito tempo, a gente discutiu dentro do SERPRO como usar software livre. Hoje nós já estamos numa fase que a gente discute dentro do SERPRO como desenvolver software livre, seja a gente desenvolvendo software livre, seja a Demosele, seja o Expresso, ou seja a gente colaborando em comunidades de software livre já estabelecidas para que elas desenvolvam mais, até para que isso reverta também para a gente, certo? Então, eu acho que isso demonstra um pouco da maturidade hoje do governo em software livre.
Gente, nós estamos com o tempo um pouquinho já extrapolado, então eu vou abrir para perguntas, 5 minutinhos. Quem tem perguntas, por favor. Peraí, vamos lá, pode achar. O amigo Teles vai... Podemos, almoço? podemos. Tem alguém com fome aí? Podemos. Ninguém, né? Então, beleza. Eu estou com sede. Quem que tinha levantado a mão? Peraí. Calma, um de cada vez, Vamos lá. Então. Fernando Ick tem uma pergunta, Fernando Ick? Não? Bom dia, eu sou o Luiz Fernando, trabalho no CEPRA, entrei recentemente. Eu tenho uma pergunta, assim, que o colega da Celepar levantou, e eu faria essa pergunta para todos, assim, que quando caiu a energia ou chutaram o cabo, etc., vocês tiveram um problema de corrupção de base de dados? Como vocês lidaram com isso? Como vocês lidam com isso? Olha, dizer para você que a gente nunca perdeu dados na Celepar, eu vou estar mentindo. Já perdemos algumas vezes. Mas isso passa muito pela profissionalização do pessoal que vai mexer com o banco de dados. No começo, a gente não tinha lá toda aquela experiência que o Fábio falou, lá, separar os DBAs das crianças e tudo mais. Não tinha toda aquela experiência e teve um dia lá que a gente perdeu alguma coisa assim. Mas, a partir do momento que você deixa o teu ambiente redondinho, de acordo com seguindo os padrões, a documentação e tudo mais, você entendendo o que você está fazendo, dificilmente você vai perder alguma coisa. Cai a energia, mas os teus dados estão lá no arquivo de log, estão lá no storage. Eles, às vezes, demora para voltar, porque você sabe que quando acaba a luz é complicado, né? Mas perder dados, depois que a gente começou a usar isso de forma profissional, a gente não teve mais nenhum problema. Uma coisa que eu gostaria de falar também, acho que a palavra-chave para nós lá foi profissionalizar a utilização do software livre. Se você utilizar de qualquer jeito, aí vai dar um problema, a culpa é do software livre, a culpa é do Postgres, não está usando direito. Mas se você tiver conhecimento do que está fazendo, dificilmente você vai ter problema. Eu queria aproveitar aqui e dar um brinde da Caixa, que é um dos nossos patrocinadores aqui. Obrigado. Eu já atravessei aqui o CERP, mas no multicanal, eu queria ressaltar que tem um pessoal do desenvolvimento aqui de São Paulo, acho que queria que eles levantassem a mão, tem mais alguns ali. Essa turma trabalhou bastante aí com Postgres e pode ajudar vocês aí. Mas no multicanal não houve perda de dados, conforme até o Flávio Borges ressaltou na outra apresentação e destacou. E eu destaco também o seguinte, uma coisa que eu não falei na minha apresentação, mas que a colega do CERP ressaltou muito bem, o Celepar também, o maior desafio é cultural. Eu acho que são os paradigmas do uso dos outros softwares. Se a gente vencer isso, a gente vai ter uma atividade, uma atuação muito mais profissional e, consequentemente, muito mais robusta. Eu acho que esse aqui é um ponto aí. Tem algumas perguntas. Deixa eu abrir para mais perguntas. Não. Fernando Ick, acho que tinha uma pergunta. Tem mais perguntas? É que eu tenho uma missão aqui. Tem uma missão? Cadê quem que foi? Você? Já leva um kitzinho também. Alô, bom dia a todos. Meu nome é Aloysio Lira, eu sou da DataPrev, lá em Pernambuco. E minha pergunta se dirige a todos. Gostaria de saber que eu assisti a palestra da Caixa e eu acho que eu considero que um ponto muito importante lá para o sucesso assim, foi a contratação deles. Eles tiveram um apoio muito grande de uma consultoria, né? Gostaria de você, nessa experiência de vocês, houve um apoio inicial ou vocês ralaram sozinhos, só com o apoio da comunidade? Eu vou fazer um bloco de 3, pode ser? Bloco de 3 perguntas, depois vocês respondem, porque vocês respondem em bloco também, são vários. Aí vocês vão comentando. Quem mais aqui? Peraí, levanta a mão. Não seja tímido. Bem, no Ministério da Educação a gente tem feito uma força-tarefa inicial, tá? E também tem consultado a comunidade. Tivemos a parceria do Fernando Ick durante um certo período, lá no MEC, tá? E hoje, na realidade, a gente está buscando soluções para a implementação desses novos projetos, como foi passado pelo Takatsu, tá? Que seria o novo vestibular, que seria o projeto do hospital universitário, enfim, tudo isso a gente está buscando parceiros, né? Estamos em busca de consultoria, caso venha a ser necessário, entendeu? Então, tudo isso é possível.
né? Tá? Você já falou que a Caixa optou pelo caminho da consultoria, mas assim, queria destacar o seguinte, que tem um esforço de desenvolvimento interno, ele não é tão grande quanto os 3.000 desenvolvedores que a Caixa tem na sua área de desenvolvimento, porque a Caixa também trabalha muito com fábrica de software. Nós temos fábrica de software contratada, 7 fábricas de software contratadas nos 3 sites, e estamos agora contratando fábrica de software regional nos 8 sites regionais. Ou seja, a nossa força de desenvolvimento não é interna, ela é externa. A nossa força de operação, ela também é terceirizada. A gente está num esforço de recuperar a estratégia de governo anterior, que era de terceirização plena, para a estratégia de absorção de conhecimento. Então, por isso, a Caixa está adotando esse caminho de sempre ter um apoio externo, que é para transferir o conhecimento de forma mais rápida. Tá certo? Oi. A minha pergunta, eu acho, qualquer um pode responder. Deixa eu terminar essa pergunta e daí a gente faz um bloco de 3. Tá? Aí eu acho que tem um ponto interessante que o pessoal da Petrobras citou na palestra da Márcia Novaes, que assim, por mais que a gente queira fazer a contratação para fazer essa internalização do conhecimento, essas instituições aqui, elas são muito grandes. Então, assim, isso é um ponto que a gente tem discutido em questão de sustentabilidade de projeto. A Petrobras, por exemplo, teria muita dificuldade de estar contratando as empresas da comunidade para trazer. A Caixa passou pela mesma situação, eu não sei como foi no MEC, nós estamos passando por algo parecido, acho que serve também. Então, uma das coisas que tem sido discutido em algumas dessas grandes instituições, interessante que os números sempre são superlativos, né? Grandes. É que, assim, também precisamos de uma ajuda da comunidade. A comunidade precisa se organizar juridicamente para fazer uma... É diferente de eu contratar a empresa do Léo, a empresa do Diogo... É muito pequeno. Eu preciso ter uma organização da comunidade. Eu, mercado, governo, grande, vou na comunidade e pergunto, e aí, Teles, quem é que eu contrato? E daí o Teles vai me encaminhar a questão de comunidade, de pessoa jurídica, para a gente estar trabalhando. É necessário a organização da comunidade para atender esses grandes clientes. Tá? Então, aí entra um ponto também que tem que ser pensado. Isso aí, gente, vamos abrir empresa, hein? A minha pergunta... Oi. Minha pergunta é o seguinte. Todo mundo sabe que o mercado privado, na área de informática, principalmente os grandes fornecedores, ainda mais para um cliente como o governo federal, não gostariam de perder a fatia. Uma Microsoft da vida, esse tipo de coisa. Tá? Eu queria saber se alguém de vocês tem um histórico de como foi essa quebra de braço. Porque eu não acredito, por exemplo, que a iniciativa privada, as grandes empresas, vocês querem software livre, então tá, tchau para vocês. Nós perdemos. Nós sabemos que a agressividade das empresas privadas é violenta, né? Ela bobear, não consegue vencer, ela vai lá, compra, né? Eu queria saber se alguém tem algum histórico de como foi essa... Primeira pergunta, ok. Primeira pergunta, tem mais aqui, peraí, que quer levantar. Deixa eu ir lá, que senão... Vou fazer logo todas as perguntas. Ganha um pouquinho da cara. Senão a gente vai acabar amanhã. Calma, vamos. Ainda tem o Bruce ainda para falar. A minha pergunta é relativa a essa questão que tu colocou da contratação de profissionais. Gostaria de saber se existe um esforço por parte dos órgãos e também da comunidade de criar uma espécie de formação, Postgres, uma formação, assim como o Linux tem a sua formação profissional, onde tu passa por vários níveis de provas, tu tem uma formação específica para o Postgres, para ti ter digamos assim, um núcleo de profissionais que seriam capacitados, que seriam testados e que seriam confiáveis. Eu quero chamar o senhor Fernando Henrique para complementar a resposta dessa pergunta, viu, Fernando? Tem mais uma pergunta do Fernando Wick ali, ninguém vai levar o microfone. Não, peraí, calma. Calma que a gente ainda vai fazer mais uma rodada, calma. Uma coisa que eu acho que eu percebi aí, que todo mundo que está na mesa trabalha em cima de um padrão, tá? E esse padrão, ele é unanimidade, que é o Postgre. Então, em termos de banco de dados, vocês não têm dúvida, tá?
Na parte de segurança de internet, infraestrutura, tem alguns padrões aí públicos, tal, que o pessoal tem, inclusive, tem certificações, né? Agora, assim, seguindo nessa linha do padronizamento, da padronização, vocês falaram em alta disponibilidade e storage, né? Mas, assim, isso não é backup, né? Backup é aquela coisa que você guarda num lugar fora de produção que, quando você precisa, na última instância, você vai recorrer. Padronização em termos de backup, o governo tem alguma coisa? Todos vocês usam o mesmo software de backup? É um servidor de backup? Isso é centralizado? Tem uma organização? Eu estava vendo sobre o Bacula, eu acho, né? Que ele é uma coisa interessante. Vamos para a última pergunta aqui. Foi uma injustiça aqui. Ó. Faz outro bloco, deixa eles responderem. Eu quero começar. Tá. Okay. Respondendo o nosso colega lá de Blusa Roxa. Certo? Ele perguntou assim, como é que é esse cara, quer dizer, vão largar o osso assim, né? Nós lidamos com grandes fornecedores, com certeza. A queda de braço é diária, certo? O SERPRO, por exemplo, tem grandes contratos ainda vigentes, certo? Tem grandes necessidades de tecnologia, então a queda de braço é diária, certo? O que existe é o seguinte, primeiro, existe toda uma conscientização dentro do SERPRO pela opção estratégica de software livre, certo? Aí existe no governo federal uma normatização toda para isso, certo? Bom, então cada compra, cada novo contrato é uma nova briga, certo? Então, por exemplo, no momento, agora não específico de Potiguar, mas, por exemplo, em relação ao nosso projeto de virtualização, certo? A nossa opção era fazer um projeto de virtualização todo com software livre, e vamos fazer, certo? Ok. Aí, num primeiro momento, aparece N fornecedores dizendo, não, mas eu faço isso, software livre não faz, eu faço isso, software livre não faz, eu faço isso, software livre não faz. O que nós fizemos? Nós fizemos uma boa documentação, botamos na rua para fazer... Bom, é o seguinte, nós só podemos comprar por licitação, só podemos contratar por licitação. Mas o que nós fizemos? Nós fizemos um trabalho que se faz prévia a uma licitação que se chama uma consulta pública, que nós abrimos a consulta pública para que o mercado e a comunidade nos ajudasse a construir aquela proposta, certo? Para como que nós íamos comprar, encomendar, fazer aquele projeto, aquela solução de virtualização. Apareceram N empresas e N empresas de software livre, certo? Dizendo como poderiam fazer aquela solução. Certo? Então, na verdade, a gente conta também com o mercado, com o mercado que hoje trabalha com software livre. Eu acho que isso o governo também está fomentando, certo? Por quê? Porque quanto mais o governo trabalha com empresas trabalhando com software livre, certo? Mais essas empresas vão crescer e mais as empresas vão surgir, certo? Porque hoje, ok, tu pode vender para o governo. Nós fazemos negócio com qualquer empresa, certo? Porque, afinal, a gente licita, certo? Só que a nossa opção é software livre, certo? Então, se tu tem uma solução maravilhosa, software proprietário, beleza. Se conseguir trabalhar com uma solução de software livre, venha fazer negócio, certo? Então, tem essas opções. Mas, assim, a queda de braço, a pressão é diária, certo? Todo dia tem fornecedor batendo na porta do SERPRO, certo? Dizendo que tem soluções mágicas para o mundo, certo? O que a gente não pode abrir mão é das nossas opções, certo? Estratégicas, que, assim, o nosso investimento hoje é em conhecimento, certo? Para a gente não interessa simplesmente ficar comprando produtinho, caixinha fechada, do qual a gente não tenha nenhum domínio. Até por uma questão de segurança, certo? Conhecimento da tecnologia é uma questão de segurança também. Tá, mas eu já me estiquei. Segunda pergunta? Não. É que ela ficou só na pergunta dele. Eu vou responder os três. Backup, não sei. É que não é a minha área. Ela também está dizendo aqui, não sei. Tá? Lá no fundo, questão de certificação. Te falo como comunidade, não como DataPrev. Aliás, te falando como governo. Não é nós que temos que fazer isso. Nós esperamos que a comunidade faça isso, porque entendemos que é a comunidade que tem que fazer isso. Eu, como comunidade, cara, tem uma discussão tremenda sobre certificação, não certificação na parada. De acordo? O nosso amigo de camiseta roxa, a questão da fatia de mercado, aí entra algumas considerações que têm que ser feitas. Além de a gente ser governo, como a Marisa explicou perfeitamente, cara, a gente tem que botar a licitação na rua. E aí, temos esse serviço. Quem é que vai prestar esse serviço? Vão ter as empresas. E aí remete no comentário que eu fiz anteriormente. A comunidade está organizada para encarar de frente essas licitações? Dentro do processo de sustentação de software livre, houve uma grande evolução. As primeiras empresas que começaram a contratar software livre foram a Itaipu e a Conab,
que elas iam lá e contratavam, eu quero contratar o Teles para dar um curso. Então era com pessoa física. Mas é uma coisa muito difícil para a gente trabalhar. É quase impossível. Hoje, com o TCU na cola, esquece. Daí vem a segunda etapa. A Caixa, ela revolucionou, porque ela começou a colocar na licitação que as pessoas, a empresa que se candidatar, tem que ter na sua folha de pagamento CLT, funcionário comprovadamente da comunidade. Então, por exemplo, o Léo tem lá PET? Não, o Euler eu tenho certeza que tem. Tu tem PET também, não tem? Tá, o Euler está lá registrado. Só que é outra coisa que foi uma grande briga. Como é que eu vou, Caixa, Dataprev, Serpro, acreditar numa impressão do Web SVN do Postgre? É um negócio assim que foi de romper as ideias. Mas é a prova que a gente está fazendo. É válido para software livre. E a gente, como empresa, não aceita, então está desorganizado. E aí, então, caímos numa etapa adiante de outros projetos de software livre que se organizaram juridicamente, que hoje estão atendendo. Estão fomentando o mercado, estão atendendo os grandes e estão conseguindo atingir os objetivos. É importante lembrar que, na questão do software livre, a gente só ganha quando todos ganham. Então, a comunidade tem que repensar algumas coisas. Um exemplo interessante disso foi a Interlegias, que em 2007 ou 2008 estava contratando profissionais que fossem impactadores oficiais do Debian ou do Ubuntu. É verdade. Lembra? Se você não fosse impactador, não adiantava nem concorrer. Bom, eu, como mais técnico, vou falar um pouco sobre o backup, então. O backup é o seguinte, existem várias maneiras de fazer backup. A gente lá utiliza uma solução que é da IBM, que é o Tivoli, né, para guardar na fita e tudo mais, mas como é que isso chega lá? De várias maneiras. Cópia física, dump, PTR, o ARM Standby também se pode usar como backup. Ou seja, você fazer um rsync lá da tua base para um outro lugar, deixar sempre backupeado e entregar sempre os logs de transação. Então, existem várias maneiras de fazer isso. Você pode escolher. Mas para guardar na fita, a gente usa o Tivoli mesmo, da IBM. Uma foi o mercado, outra foi certificação e outra foi backup. No mercado, ressaltar isso que o Cláudio falou, não basta se organizar em empresas, vocês têm que ler bastante a Lei 8666, porque a Caixa só compra em pregão eletrônico, ou seja, não, a via de regra é pregão, menor preço com algumas condições técnicas atendidas. Não tem esse caminho de comprar por inexigibilidade. Por mais que o Guto aqui seja competente na clusterização que a gente precisa para o multicanal, a gente não vai contratar o Guto, a gente vai para pregão. Exatamente. Então, eu estou de acordo com o que o Cláudio falou, que a colega da Serra falou, mas eu destaco isso, a questão do pregão, né? A outra coisa, a pergunta do rapaz de camisa roxa, é a contratação de profissionais. Rodrigo. Não, a Caixa não contrata profissionais diretamente só por concurso público. Aproveito de fazer uma propaganda. Está prometido aí mais 5.000 contratações até o final de 2010. Se vocês estiverem interessados. E com relação a backup, a resposta é não usamos o mesmo software de backup, até porque eu não sei qual é o software que o Cláudio fala e que o Celepar fala. Gente, tem mais um aí? Certificação, backup e mercado. Vamos rodar rapidinho aí, gente? Gente, a gente vai... Nós vamos, depois que acabar a palestra, a gente vai estar ali fora tomando café, a gente pode responder tudo. Né? Duas falas aqui, e eu vou fazer uma promessa. A gente encerra depois, tá? E aí, assim, quem quiser almoçar, vai almoçar, mas o pessoal que está na mesa não vai almoçar. Eles vão ficar aqui, quem quiser bater um papo aqui, a gente faz um approach, pode ser? Gente, eu queria só falar assim, uma proposta razoável, conciliadora? Após acabar as respostas aqui de todas as instituições, eu convidei o Bruce para falar um pouquinho da experiência e da visão dele em relação à adoção de Postgres no Brasil. Para quem não sabe, o Bruce esteve aqui ano passado, esteve em Brasília, no Conseg, foi em várias instituições, autarquias, ministérios, conhecer o trabalho
fazer um pouquinho de trabalho de evangelização, e ele vai falar para a gente, depois que a gente terminar, qual é a visão dele, o que ele está vendo, o que está acontecendo no Brasil, quais são as perspectivas que estão acontecendo. E eu fiquei sabendo que o João vai traduzir. O MEC, a questão da contratação, tá? O MEC teve uma terceirização, um contrato de terceirização, deve acabar por agora. A gente está correndo o processo agora, né, para a contratação de fábrica, né, isso seguindo toda a IN4, né, e só que parece que a gente tem um diferencial que eu não estou escutando aqui de vocês, né? A gente contrata a pessoa física, tá? Como? Esse que é o ponto, né? Existe o que a gente chama de consultoria internacional, tá? Como é que isso funciona? Quais são os órgãos? PNUD, Unesco, OEI, né? E isso é por produto, ou seja, a gente tem que definir um edital mesmo, né? Encaixando em um projeto, em cima tem toda uma burocracia para fazer esse edital, né? Define quais são os produtos que querem que seja entregue, vai em mercado, tem que botar isso em jornal, enfim, publicar isso de todas as maneiras, recebe o currículo de todo mundo, faz entrevista, pontua todo mundo, tem um esquema lá de pontuação, critérios que a gente tem que obedecer, perguntas, padrões que a gente tem que fazer para todo mundo, isso tudo é gravado, isso tudo, né? E sai a contratação, tá? Inclusive, estou contratando. Tá? Tá? É isso. Então, encerramos e o Bruce fala. Bruce. Lá vem, segurem. Bom, teve uma iniciativa interessante no governo federal de ter um pequeno comitê técnico relacionado ao ZOP. Eu pergunto para vocês da mesa se montar um subcomitê ou algo assim, que essas iniciativas que tem dentro do governo federal de Postgres, elas fossem mais compartilhadas ou tivesse uma frequência maior, como essa mesa seria o início disso, dessa proposta ou desse caminhamento. Aí eu queria ver qual é a viabilidade ou se isso está correto ou não. Vai ter uma outra pergunta ou é... Na realidade, tu deu mais uma sugestão, né? Não, hoje... É uma sugestão-pergunta. É que hoje tem o CISLE, mas o CISLE não faz isso. Acho que não é que ele está falando com uma coisa, uma iniciativa bem nova que existe, que é o ZOP BR, certo? Ele na verdade, ele congrega os grandes usuários de ZOP do governo federal, certo? Isso foi uma iniciativa muito interessante que partiu da comunidade mesmo, que viu que tinha muita gente de governo, eles vão... Então, existe um ZOP Gov.br, uma coisa assim, onde eles hospedam, certo? E é legal porque eles têm muitos problemas em comum e o governo é o maior usuário de ZOP Plone no Brasil mesmo. Então, uma coisa fortaleceu a outra. Eu acho a ideia maravilhosa, certo? Eu acho que fortaleceria as comunidades Postgres internas, eu acho que seria ótimo, certo? Mas isso é uma coisa assim, ó, de comunidade, certo? O governo pode fazer, como o ZOP-BR, por exemplo, a gente hospeda, certo? Os nossos profissionais, por exemplo, os do SERPRO, tem reunião sempre com o ZOP-BR, né? Eles estão sempre disponíveis para isso. Eles fizeram um evento que a gente ajudou também, quer dizer, não, a gente está preparado para ajudar. A gente quer que isso, porque a gente acredita que isso aí seria bom para a evolução da comunidade, mas é um princípio da comunidade. A comunidade do certo? Acho que para a gente seria ótimo. Certo? Nós temos profissionais, porque assim, ó, na verdade, o que aconteceria? Cada um botaria um pedaço, cada um tem um pouco de profissional Postgres, certo? Que com problemas comuns, certo? Na verdade, é um micronúcleo da comunidade, com problemas comuns trabalhando em governo e que colaboram entre si. Acho que seria ótimo. Pessoal, o CISLE é outra coisa. Eu acho até que o CISLE é outra coisa que ele citou aqui, só para corrigir. O CISLE é o Comitê de Implementação de Software Livre do Governo Federal, certo? Ele existe desde o início, desde 2003, certo? Ele, na verdade, ele congrega
de todos os órgãos do governo federal, normalmente se pede uma pessoa do mais alto nível estratégico do órgão que trate de software livre, certo? E ele serve muito mais para apoio estratégico, onde as pessoas trocam experiências quanto à migração, com a iniciativa, como fazer, como não fazer, certo? E promove também palestras técnicas de software livre.